Seja muito bem-vindo, pessoal. Hoje estamos no nosso primeiro episódio, né, Samir? Exatamente. Primeiro episódio do BR360 Talk. Ficou bom o nome? Ficou bom. Muito bom, não? Aprovado. Hoje vamos falar com nossos queridos clientes investidores como eles podem ganhar dinheiro investindo em apartamentos aqui em São Paulo de uma forma inovadora que poucas pessoas conseguem oferecer. É isso? É isso. A BR360 é solução para isso. Conta pra gente, Samir. Antes de a gente apresentar o que cada um faz, conta o que é a BR360. BR360 é um sonho, primeiramente, né? Ela iniciou em 2014, voltando para o cliente investidor, sempre buscando o cliente investidor, pensando nele como rentabilizar, fazendo a rentabilidade final, alavancagem patrimonial, que hoje é a melhor forma de alavancar o teu patrimônio através do mercado imobiliário, isso está consolidado. Sempre foi, sempre será. Sempre foi, sempre será. E trabalhando com imóveis de um alto padrão, de um padrão nos melhores bairros de São Paulo. Tudo estratégico. Tudo totalmente estratégico. E hoje você é o CEO, fundador da BR360, certo? Sou CEO e fundador da BR360. E apresente o nosso pessoal Eu vou aqui. apresentar o nosso gerente comercial, né? E já conhecido do mercado, o Lucas, né? Que veio para somar com a experiência que ele já tem. A gente começou a trabalhar no segmento de compactos, né? A gente começou numa outra empresa que é referência também no mercado. E a gente viu que esse é um nicho que faz muito sentido, né? Porque a gente trabalha com muito cliente investidor. Sim. Então, o investidor ele investe em cripto, investe em ações, investe em fundos imobiliários. E aqui é uma maneira de mostrar que ele consegue diversificar através de patrimônio, né? Através de imóvel. E a gente percebeu que nesse nicho fazia bastante sentido, não só para o morador de São Paulo, mas grande parte para o morador de fora de São Paulo, né? Você acredita fielmente que investimento em bairros nobres como Moema é um dos melhores investimentos que tem para o investidor em geral? Acredito, é patrimônio, é tijolo e a gente vê isso no nosso dia a dia, né? Então a gente consegue Também concordo. viabilizar o modelo trabalhando com ele, né? Então é algo que é diferente. Ale? Alessandro, né, nosso sócio-diretor, né, na área de gestão, também está aí com a gente, trazendo aí a experiência, né, Ale? Além da experiência, o desafio, né, que ele veio para fazer isso e está fazendo com excelência, posso afirmar isso. A gente começou há pouco tempo, mas já está tendo muitos resultados positivos. A gente tem um trabalho focado em rentabilizar o patrimônio do investidor através de um serviço diferenciado. Então, a gente oferece um serviço de limpeza que não tem no mercado e um atendimento aos hóspedes também diferenciado. Muito personalizado, né, Ale? Exato. Daqui a pouco vamos comentar mais sobre esse serviço, essa solução, né? 360. É isso aí. Mas antes vamos saber, estamos curiosos, da onde surgiu a BR360? Quando começou? Ela começou em 2014. A gente idealizou, né, essa forma de atendimento, buscando o foco no cliente. O mercado imobiliário ele é um mercado que as pessoas querem oferecer o produto para o cliente. A BR360 ela veio trazendo diferente, entendendo o cliente e apresentando a melhor solução para ele. Seja para uma rentabilidade de imediata, ou seja para o investimento a médio e longo prazo, que ele tem hoje aí. E dessa forma a gente criou a nossa empresa. Tem um dado aqui curioso, né? Em 2010, 2011, meu filho virou capa da Forbes, né? Pelo fato de nós temos trazido o QR Code para as placas das imobiliárias. Isso lá em 2010. Nossa. Então a gente já olhava para esse mercado futuro, né?
e sempre com foco no cliente investidor. E hoje tem uma a BR-360. É uma imobiliária, faz a gestão dos imóveis e principalmente o diferencial é cuidar do pós-vendas, é cuidar que tudo funcione como uma engrenagem. Não simplesmente vender o imóvel e largar o investidor. Isso mesmo, Renan. O que aconteceu? Quando eu e o Alessandro criamos uma proposta, idealizamos esse trabalho personalizado, como ele comentou, e vai comentar aqui mais para frente, o que a gente idealizou, né? 90% dos nossos clientes investidores, eles são de fora de São Paulo, que tem a sua vida, tem a sua rotina, tem o seu trabalho. Então, quando ele faz o investimento, a maioria vende o projeto e deixa o cliente, né? Então, nesse momento, o que nós idealizamos? Não, vamos trazer a solução 360, que seria o quê? A gente tem uma parceria de muitos anos, onde a gente personaliza também a parte da mobília. Então, o cliente, ele recebe a unidade dele pronta. Quando eu digo pronta, com enxoval, com tudo. Talheres, toalha, completo, lençol completo. Então, o investidor não tem dor de cabeça. A dor de cabeça dele é receber a rentabilidade dele no final do mês, lá, a data dele de recebimento. Dor de cabeça ruim, só receber o Pix. Só dor de cabeça ruim. E nós apresentamos isso. Então, ele pode personalizar, de acordo com a vontade dele, essa parte de decor. E nós fazemos a parte da gestão também de forma personalizada para ele. Depois a gente vai aí também apresentar de que forma que a gente consegue trazer isso. Acho que uma dúvida para o pessoal, né, investidores, querem saber quanto custa uma média nos apartamentos, estúdios aqui na região de Moema? Região de Moema, quando a gente fala dessa parte nobre de Moema, né, que é a parte fora da rota de voo, né, que você tem aqui as duas partes. Fora da rota a gente está falando de 580 mil, sem mobília e sem decoração. E aí tem o pacote mobília e decoração, né, fica em torno de 100 mil um pacote premium, né, então já é um pacote que a gente percebeu que ele tem uma ocupação maior, que ele entrega uma rentabilidade maior, que ele tem uma varanda fechada com vidro, que ele tem um sofá-cama para atender 4 pessoas. Então isso tudo, quando a gente analisa o conjunto, faz diferença no final do mês, tá? Consegue entregar uma rentabilidade maior quando a gente tem essas unidades. E a BR-360 cuida de tudo, né? De tudo. São os pilares, né? Os 3 pilares, eu acredito que primeiro, a compra, né? A venda com base nas necessidades do cliente, o braço da mobilidade da decoração e também a gestão, né? Os 3, e a 360 é realmente a solução completa, né? Que nada adianta o cara botar o dinheiro, mas ficar se incomodando depois. Aí depois reclama que, não, fiz um mau investimento. Nós tivemos um ponto, né, que nós decidimos lá atrás, por essa questão de fazer o 360. Imagina que eu vendo para você a unidade, você fez o investimento. Você mora no sul do Brasil. Sim. Aí, te vendi, perfeito, fiz um atendimento, te entreguei aquilo que eu combinei, tudo, a empresa. Aí você voltou para o sul. E aí? Né? Como que eu faço, então, para que a minha unidade ela venha seguir? Aí onde entra as outras etapas, que é a mobília, a decoração e a gestão, que o Alessandro vai fazer isso aí, está fazendo de forma bem... Você faz toda a gestão de todos os imóveis dos investidores de vocês, né? O investidor comprou com vocês e decidiu que querem que vocês façam essa gestão. Você cuida de tudo. Exato. E às vezes de outros investidores também. Então do se mercado. O investidor comprou talvez no passado com outra pessoa e quer fazer a gestão com vocês, também pode. Exatamente. Legal, interessante. Isso é importante. Também a solução ela é 360, né, Ale? Mas ela não é obrigatória. Então, o investidor ele pode fazer a mobília, de repente ter uma arquiteta própria dele, ele pode fazer. E fazer a gestão conosco. Ou fazer a mobília e a decoração conosco e ele próprio fazer a gestão. Então, assim, também não tem... o pilar ele é completo,
Exato. Mas ele não é obrigatório. Exato. As etapas não são. Ele não é obrigado a cumprir as 3 etapas, os 3 pilares. Uma coisa que eu estava vendo, porque eu estou ficando no apartamento com a gestão da BR-360, que tinha o pessoal de fora, e né, o pessoal fala uns gringos, né? E eles estavam em outro Airbnb, né? E não gostaram, estavam com problema, e foram conheceram vocês, e estão querendo, gostaram tanto de vocês. E já fizeram uma proposta agora para ficar Fizeram a com a proposta. unidade como investidor. É. Porque ele teve uma experiência reversa, né? Uhum. Essa experiência reversa ela é importante, porque ele teve a experiência de estar na unidade, de hospedar na unidade, ficar, entender todo o nosso conceito e falar, porra, faz sentido fazer o investimento. Pô, legal. E vem muito pessoal de fora aqui, gringo, pessoal de outros países. Bastante. Acho que 90% aí, se a gente pegar, é de fora do estado. Do estado É, e de e outros mo- países também. Também tem. Bastante. Tem muito brasileiro que mora fora, mas tem os gringos também que gostam de Moema, né? É muito engraçado isso, porque o cliente que ele fica em Moema, ele volta para Moema, né? Então ele quer estar em São Paulo, mas ele quer fugir de uma região tão pesada de trânsito, igual é Faria Lima, igual é Paulista, não. Ele quer Moema, que ele tem uma característica de bairro de interior, de cidade interior, quer passear com o cachorro, quer andar, quer o parque, quer estar perto do tranquilo, né? aeroporto. E tá em São Paulo, tá próximo dos grandes polos também, né? Aqui, questão de 10, 20 minutos, chega. Até o aeroporto é bem próximo. 8 minutos de carro. E nem se ouve o barulho do avião. Não, nós estamos lado. totalmente fora da rota. E a gente está falando muito de Moema, né? É um lugar onde a gente consolidou bastante esse modelo de negócio 360, mas hoje a BR-360 ela está focada nos principais e melhores bairros de São Paulo. Então, assim, a gente tem aí a DNA da Sim, Vitacom, né, que é a empresa que a gente trabalha bastante com eles, voltado dentro da mobilidade urbana. Então, assim, Próximo de metrô. próximo metrô. Isso também faz sentido para que nós possamos, né, através junto com a Lê, a gente possa entregar uma rentabilidade suficiente Acima da média, né? acima da média para o investidor. Jardins, Vila Mariana, Mariana, Brooklyn, Vila Olímpia, são Pinheiros, Jardins principal, Principalmente, né? sim. Então, É onde o pessoal com uma aquisição melhor procura. Seria isso. e nós temos todas as etapas. Nós temos desde a época, desde o lançamento, Quer comprar na planta? quer comprar na planta, ele pode comprar na obra, em período de obra, está em construção, projeto, ou ele pode investir nele pronto. Aí já entra com a rentabilidade. Então, nos melhores bairros. Uma coisa importante também, que é bacana de mencionar, é quando a gente fala São Paulo, a gente fala São Paulo. São Paulo é um país à parte para esse tipo de investimento. Mas dentro de São Paulo, esses 8, 10 bairros importantes. É aí onde nós traçamos a estratégia financeira para que o investidor possa fazer o investimento dele. É bem diferente. A pessoa vir para São Paulo, ficar meio próximo do centro e tal, e vir para Moema, Jardins, é outra sensação de bem-estar, né? E aí sempre nessa primeira parte do atendimento a gente busca entender do cliente, né? Qual bairro faz mais sentido para ele, qual o momento de projeto. Às vezes ele quer algo pronto porque ele precisa de algo pronto, mas nem sempre, né? Às vezes ele Gostou tanto, não, eu quero agora. mas eu quero descapitalizar menos, então a gente já busca uma opção na planta, uma opção em obra, onde ele não precisa aportar tanto à vista, né? Quando é pronto, porque o pronto ele não tem muito... Não tem muita flexibilidade. não tem tanta flexibilidade, mas a gente tem aí tanto lançamento, obras e pronto. Mas no pronto ele pode financiar pelo banco também. Pode né? financiar. Pode financiar. Pode financiar, pode usar carta de consórcio, ele pode... FGTS, né? O pronto ele tem as vantagens dele também. E o lançamento, ele alavanca, né? Ele faz uma alavancagem que ele paga, como o Lucas explicou. Então, ele paga um menor fluxo aí, descapitaliza menos. Exatamente. E alavanca no final. Paga ali o que? Uns 30%, 40% até entrega. 30%, Depois a rentabilidade se 30%. paga e sobra ainda. Tem lançamento, área nobre, unidade sem limitador de renda com mensal de R$500, R$600. Entendeu? Caramba, R$500. R$500, R$600. É o preço, às vezes, de um passeio no shopping, ele está pagando uma parcela de um apartamento que vai ficar pronto, valorizado lá na frente, e ele está comprando aí imóvel em área nobre. Quando tá pronto, dobra. Ah, o valor. Fala aí,
40% de valorização num cenário conservador, né? Mas Conservador. sabe que depende sabe que muito aqui de cada região. é bom, né? Dependendo do bairro, ele atinge até 100%, né? Sim. Bem interessante. Ale, conta pra nós. Os clientes dão muito trabalho pra ti ou não? Olha, não vou negar, é um serviço duro, mas ele tem muita alegria também. Sim. Né? A gente tem muita satisfação quando a gente atende bem um hóspede e ele vem procurar, né, A reincidência, né? a Isso é muito reincidência. importante, né? Né? Quando às vezes a gente encontra um hóspede perdido no caminho, que alugou por outro caminho, a gente ajuda. Depois eles voltam e falam assim, mas me dá seu telefone que a próxima vez eu quero ficar com vocês. Isso aí faz toda a diferença. Os feedbacks. Os né? feedbacks. Os feedbacks. E às vezes acontecem algumas coisas assim, né? A operação nunca é perfeita, né? Às vezes acontece de alguém pedir uma toalha de noite e você fala assim, pô, tem que levar uma toalha lá. Aí você vai lá, abre a porta, você encontra uma família assim, sabe, de gente boa, bacana. Dá uma satisfação, né? Isso dá uma satisfação. Vocês funcionam de segunda a segunda, né? Segunda a segunda, não tem parada. Só né? fecha 2 dias só, é Natal e o dia 1 de janeiro. De resto... É isso aí. No Airbnb, todas as nossas avaliações, desde o começo, são nota máxima, nota 5. Legal. Isso também dá muita satisfação. Então, a gente sabe que eu não Tá vinha no com caminho muita certo. experiência, mas a gente sabe que a gente está acertando muito e o que a gente não está acertando, a gente já está direcionando. Eu também já passei por mais experiências aqui em São Paulo. E realmente, de vocês, dar um banho, limpeza, atendimento, sem dúvida, é o melhor que eu já fiquei. Não... Tô para achar alguém melhor. Duvido. Duvido. Quando nós decidimos por isso, Renan, a gente conversou bastante sobre isso, a gente falou, vamos fazer com excelência. Isso. Se não for com excelência, a gente não vai fazer. Então, vamos desde o primeiro e vai ser até onde nós alcançarmos, sempre com excelência. Se não der para aumentar a quantidade, a gente não aumenta até que a gente esteja fazendo por excelência. Não estão pensando no lucro no final só. Querem experiência, só não, né? Tô brincando. Não sim. querem só receber o dinheiro e cliente que se vire. Não estão preocupados com a experiência. Vocês querem primeiro a excelência no serviço para depois aumentarem a quantidade de clientes de vocês. Né? Com excelência, o resultado ele vem automático. O resultado ele está vindo, já veio automático. Mas a excelência é que está trazendo cada vez mais. Nada adianta você... Aí muda a taxa de ocupação. Isso, O Alessandro pode falar muito melhor que eu sobre isso. É a área dele, mas assim, a gente tem, perante alguns concorrentes nossos, a nossa taxa de ocupação é o dobro. Literalmente o dobro do que ele faz. Tá na média de quanto aí, mais ou menos? Assim, a gente sempre varia um pouco, né? Mas a gente sempre está acima de 75... entre 75 e 87, mais ou menos, no mês. Para o investidor é excelente. O que é considerado bem alto, né? Então, tem alguns dias realmente com 100%, e às vezes, né, dá uma caída, mas quando te dá uma caída, eu falei, tá quanto? Tá 60%, não é ruim. Não é ruim. E quando tem eventos na cidade... Exatamente. Chega a aumentar o preço, né? Aumenta o preço. Né? Exatamente. Nós trabalhamos com algoritmo, né? Se puder explicar um pouco essa questão. A gente trabalha com um algoritmo que nos ajuda nessa precificação, que é com base na ocupação e nos eventos que tem na cidade. Então, isso nos ajuda também no nosso trabalho. O movimento não tem tanta procura, diminui um pouquinho o preço para alocar. Exatamente. Onde muita procura, aumenta o preço. Exatamente. Assim o investidor está sempre lucrando. Exatamente. Bom, não é? Bom, né? Samir, conta um pouco mais sobre vocês. Bom, eu já sou do mercado imobiliário, não preciso nem falar, né? Que já estou aí bem mais de 20 anos nesse mercado. E a gente pensou muito quando a gente fundou a BR-360. Além dela ser um sonho, a gente quis criar essa excelência também. E ao longo desses anos, atendendo os clientes, eu passei por vários incorporadores, trabalhei em várias outras empresas. O que a gente entendeu também é
qual era a forma que nós atenderíamos os nossos clientes, tanto no momento da venda ou no posicionamento de pós-venda. Então, a gente se preocupa muito com essa parte. Exemplo, o meu cliente liga e fala, Samir, eu estou indo aí. Você tem micro-ondas? Eu falei, para quê? Pô, né? Que lógica. Não, porque eu estou indo com a minha filha e quero esquentar a comida dela aí. Então, a gente criou nosso espaço bem, assim, bem montado, com os espaços confortáveis, não simplesmente como um plantão de vendas, por exemplo, que o cara chega e senta na mesa e os papéis estão ali, o cara tem que assinar. Não. O cara senta no sofá, ele senta numa poltrona, ele senta numa mesa à parte com a família, a gente conversa, entende o posicionamento dele, o porquê, tudo isso. E esse processo, né, juntamente com o Lucas, o Alessandro participa de muitos delas, é o que tem dado muito resultado, assim, muito resultado mesmo. Para o pessoal saber onde fica localizado, R360. Fica na Alameda do Jurupis, número 700, em Moema. É uma loja, né, a gente tem essa loja que a gente entende como loja conceito, e aonde a gente criou esse ambiente. É um ambiente como o cara sentir à vontade, sentir como se estivesse em casa, para que ele possa realmente ter esse atendimento personalizado. Porque tudo começa, né, Alessandro, Lucas, os três pilares se conversam, né? Então isso é importante. O Lucas me ajuda, eu ajudo o Lucas, o Alessandro ajuda, e assim a gente vai. As três empresas aí, elas se conversam e criam o ideal para o nosso cliente. E hoje quem toca a parte da decoração? Nós temos a VM, que é uma loja conceito, né, que é com a Vitória e com a Liana, que a gente já está com essa parceria já há bastante tempo, né? Eles têm aí uma experiência de arquitetura bastante, e eles conseguem entregar com excelência e num tempo muito recorde. Pra você ter uma ideia, hoje a gente consegue entregar uma unidade estúdio bem mobiliada em 30 dias, por exemplo. E esse é um modelo que deu muito certo, né? A gente começou a mobiliar e decorar as unidades antes de vender. Então a gente mobilia, decora, mostra para o cliente, apresenta e fala, ó, isso aqui não é um decorado, isso aqui está disponível para compra. E isso deu muito certo. Então, eu fazia unidade, vendia unidade, fazia unidade, vendia unidade. Às vezes a unidade não terminou e já tem proposta na unidade. Então, é algo que deu muito certo pra gente. Que acho que a questão do Brasil inteiro, no mundo inteiro, fora, tipo, Estados Unidos, Europa, até na Ásia, o pessoal tá acostumado com estúdio, assim. Acho que aqui no Brasil ainda é muito novo. Claro, o pessoal de São Paulo tá acostumado. Mas pro resto do Brasil, pessoas que moram fora, olha, estúdio, 25 metros quadrados, 30, acha que não cabe nada. Aí, se não tiver mobiliado, a pessoa não consegue perceber. Não consegue ter essa noção. Não tem essa percepção. Eles não têm essa percepção. Para você ter uma ideia, nós temos estúdios hoje de 18 metros quadrados. Acabamos de finalizar que nós vamos entrar com a gestão agora, tem 19 metros quadrados. Se ver o antes e o depois, cara, não tem percepção. Só quem está no dia a dia consegue ter essa percepção. E isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa chega de outro estado e ela fala, mas 25 é o tamanho do meu closet, porque ela não tem noção. E aí quando ela percebe e faz a conta, eu tenho 60 metros também. Só que se a senhora fizer a conta de rentabilidade, 60 metros vai ser muito mais caro e percentualmente ele não vai te entregar tanto quanto um estúdio te entrega, né? É olhar muito com o olhar de investidor e menos com o olhar de morador, né? E depois quando ela consegue entender que os 25 metros atende como ponto de apoio, né? E que ela não precisa pagar para 60 se ela vai ficar 2 dias, não? É melhor ela comprar um de 25 bem localizado, bem estruturado, né? E vai ter percentualmente um retorno maior. Espaço inteligente. Teve uma curiosidade aqui que eu vou contar para vocês. Eu atendi um cliente, ele era do interior de São Paulo, morava numa casa de condomínio, e ele veio comprar a unidade estúdio. Aí ele entrou na unidade estúdio e falou, nossa,
mas isso aqui é do tamanho do meu banheiro? Eu falei, mas o seu banheiro não aluga por R$6.000 por mês, aluga? Aí ele deu risada, né? Então, assim, é bem essa percepção mesmo, né? Então, é isso. É muito interessante. E a pessoa tem que perceber que não é 25 metros quadrados. Tem toda a área de lazer, que é uma extensão... Uma extensão do apartamento. Do apartamento. É porque, assim, geralmente quem loca usa para dormir, né? Porque no dia mesmo ele vai estar vai estar em um evento, vai estar em uma feira, vai estar trabalhando. E toda a área comum ela é uma extensão, né? Então, se você visitar o coworking, vai ter gente trabalhando. Na academia vai ter gente malhando. E lá, na parte da lavanderia também, as máquinas vão estar funcionando. Porque é realmente... O investidor ganha bem e quem aluga compensa porque tem tudo que precisa. E custo operacional baixo, né? A gente tem taxa de condomínio baixíssimas. Por quê? Porque todo... o prédio, ele opera como um todo, né? Ele foi já segmentado para isso, né? Isso também é importante ressaltar. Tem prédios antigos que estão tentando se adaptar a isso e não vai conseguir, porque é o modelo convencional. No nosso modelo de negócio, o prédio ele tem que ter essa estrutura. Então, ele tem que ter a estrutura desde coworking, mini mercado, lavanderia compartilhada. Tem que ter o serviço de pay-per-use. E a constituição do condomínio, a convenção, ela tem que estar já arraigada com isso para que o investidor ele tenha esse retorno de investimento seguro. Né? Isso também a gente faz para o investidor. Tens alguns dados de quanto o investidor consegue rentabilizar? Cara, assim, cada projeto ele tem a sua base. E é uma pergunta bem interessante, Renan, porque não tem a ver com o preço. Né? Eu falo muito isso para o nosso investidor, tem a ver com valor. Né? Então, por exemplo, se você vai dar preço, então você não pode investir naquilo que vai te dar o melhor retorno. Então, por exemplo, eu vou investir nos jardins, por exemplo, então eu vou pagar lá um valor na mesma metragem, 30%, 40% a mais que ele vai investir. Só que o retorno dele também, tanto de valorização, seja no lançamento, ou seja na rentabilidade do projeto pronto, ele vai ter também uma rentabilidade de 30%, 40%, 50%, às vezes até o dobro do valor do que ele está investindo em outros bairros. Aqui em Moema, por exemplo, a gente costuma, numa média, entregar para o nosso investidor uma taxa de retorno de 0,8 mais ou menos. Eu acho que esse é um número factível. Fora a valorização do imóvel, né? Além da rentabilidade, o prédio ele matura. Então, nesse processo, ele ainda está ganhando, ele continua ganhando na valorização. Legal. E para ti, qual são os melhores bairros de São Paulo? A gente, pensando num custo-benefício, Moema é um deles, né? Vila Mariana, Brooklyn você também tem. A questão de Perdizes também é um bairro que é bem forte, porque o Perdizes você tem o Allianz, né? O Allianz, mas eu costumo dizer que o Allianz é só a cereja do bolo, né? Você vai ter ali shows internacionais por McCartney, você vai pegar diária de 800 de R$1.000. E ali já tem uma demanda, você tem faculdades, você tem PUC, você tem hospitais. E tá chegando uma linha do metrô, né? Então isso é muito importante. Tá chegando a linha laranja, né? E quando chega uma linha, toda a região ali tem um pico de valorização absurdo, né? Que é a linha que falta em São Paulo. Então a gente fala de Perdizes também, é interessante. E um dado também importante, São Paulo, né? Por isso que quando a gente começou falando São Paulo é um país à parte, né? Porque você tem vários tipos, você tem os eventos, Fórmula 1, The Town, enfim, Lollapalooza, você tem os eventos. Aí você tem também a rota dos hospitais, que são público que vem para os hospitais, Brasil inteiro. Você pega tanto aquela região de Paraíso ali, que você tem Avenida Paulista e dezenas de hospitais ali, da Mariana. E o outro público nosso é que a maioria das pessoas que moram fora, os filhos vêm estudar, fazer pós, ou vir para uma universidade e vem a São Paulo e acaba se estabelecendo aqui. E aí os pais investem também na unidade para que os filhos possam ficar. E depois que os filhos se formam, ele coloca a unidade e a gente continua rentabilizando ela.
Aí depois que se forma, não quer sair. Mas gosta tanto que não quer mais sair. Ele gosta tanto que não quer mais sair. O pai tem um problema com isso. Vem pais que têm filho que vêm estudar, médicos que vêm trabalhar para cá, fazer operações em outros estados, paciente acompanhante, o residente, né, que vem de outros estados para fazer aqui. Então, o hospital dá muita demanda. E também o turismo business, né? Então, muitos, e a gente tem uma incidência muito grande de executivos de grandes empresas que vêm a São Paulo para negócio, né? E aí eles têm sim que hospedar. É isso aí. Festa de família, às vezes, um casamento, festa de 15 anos também. Tem bastante, né, Lei? Pessoa que vem para casamento e festa de formatura, né? Exatamente. E aí, quando vem, às vezes pega 5 unidades, 6 unidades. Verdade, é. Teve uma experiência, né, Lei? O Alessandro ele vai te contar melhor isso, mas aquela da noiva que você acabou emprestando outro quarto, que ela queria se trocar e não queria ninguém olhar. Né? Queria tirar foto, né? Para o book do casamento. Aí, o Alessandro arrumou um outro estúdio para ela no mesmo andar, para a noiva, e ela foi, trocou, fez a sessão de fotos dela. Cara, foi uma experiência incrível. Ela deu um feedback para nós assim, ninguém faria isso, né? Então, esse é o bacana, as experiências que a gente vai tendo. Não dá para dizer que nem é um hotel, porque o hotel jamais faria isso, e nem um Airbnb comum. Não faria também. É o melhor de todos os mundos e um pouco mais ainda. Por isso personalizado. Por isso que a gente é a solução, né? É a solução personalizada. Tem vários fatores. Tem várias. Podemos contar várias aqui, mas essa foi a que a gente lembrou nesse momento. E aí, Ale, vocês têm um time externo de limpeza ou são CLT de vocês? Como é que vocês fazem essa gestão de limpezas? Né, como o nosso pilar, né? O pilar do nosso modelo de negócio é limpeza e atendimento, a gente tem todos os funcionários CLT. E a gente tem uma equipe bem participativa. Então, todo o feedback que a gente recebe dos clientes, a gente joga num grupo que todos os funcionários recebem. Legal. Seja o feedback bom, né? ou ruim. Então, também quando vê alguma coisa ruim, a gente coloca lá porque ninguém quer cobrir nada. Quer colocar na mesa para a gente resolver. E solucionar, né? Solucionar. Isso é muito, muito bacana. Eu estava conversando ontem que tem empresas de gestão que mandam o pessoal de fora para fazer a limpeza, só que só dão põe um cheirinho, aquela camuflada. Maquiada, né? Maquiada. Conta um pouco para nós sobre isso. O que acontece? Humanamente é impossível. Imagina-se que se nós tivéssemos unidades, uma em cada bairro, exemplo. Aí eu pego uma free aí, uma pessoa contratada, e falo, vai lá no Jardim limpar a unidade. Vai fazer lá o check-out. Ela põe uma sacola, uma mochila e alguns itens e vai lá. Não tem como. Aí ela chega, é uma limpeza um pouco mais pesada, como eu disse. Às vezes tem hóspede que organiza, tem hóspede que não estão organizados. E aí chega lá, ela não tem estrutura, tempo, porque o tempo dela é limitado, que ela tem lá a hora que ela tem que sair, então é super limitado isso. Maquia, não tem o que fazer. Então, limpeza por cima, cheirinho e acabou. Lá, 15 minutos, 20 minutos? Meia hora e acabou. A gente tem em média, o Alessandro, fiz essa pergunta para o time, semana passada, acho que foi. Falei, qual a média que nós usamos para limpar a unidade? Entenda que nós temos a estrutura no prédio, nós temos a base aí, na loja. Aí eles responderam 2 horas. Eu falei, uau, 2 horas? Quer dizer, então, com tudo que nós temos, com o carrinho, com toda a estrutura, levamos 2 horas para limpar uma unidade. E vale lembrar que é uma unidade de 25, né? Não é um apartamento de 200 metros quadrados. Exatamente. Então, por isso, o cuidado que nós temos. 2 horas e média. Tá, pode ser que tem umas que duram até mais que isso, outros um pouquinho. Na média, 2 horas. Tem casos aí que o cliente
fez alguma coisa, destruiu o apartamento, já chegou alguma coisa assim, quebrou muita coisa? Que fez algo de propósito, assim, para deixar não ter? Não, bom. ainda não tivemos uma experiência assim. E eu acho que eu sei por quê. Eu notei quando agora estou no Onjurupis de vocês, o nível de público que vem, que aluga. Parece que todo mundo são pessoas boas, diferente quando eu aluguei em outros condomínios. É um perfil diferente, Perfil tanto diferente, que né? muitas das vendas, acontece muita venda de vez, né? Que a pessoa que está hospedada, gosta, desce, a gente atende, apresenta o modelo, apresenta as unidades, a maneira que a gente trabalha, a maneira que a BR trabalha e muitas vendas saem dali, né? É legal. De hóspedes, né? E é o mesmo hóspede, né? É o mesmo O hóspede que é. investe é o mesmo hóspede que... O mesmo investidor é o Ele hóspede. tem condições, né? A pessoa que se hospeda, ela tem condições de adquirir uma unidade, normalmente. Exato. O pessoal que de um alto nível, vem para fazer um trabalho sério, É isso mesmo. com a família, não vem para bagunça, né? Ele não vem para bagunça. Então a gente tem esse público muito bem seleto aí. E é uma unidade que ele vai usar para deixar rentabilizando, né? Quando ele não estiver aqui e utilizar como ponto de apoio, né? Quando vier, pausa a locação, fala pro Ale, eu vou ficar do dia 10 ao dia... Tem Exato. como? E aí o Ale vê, né, Ale? Se não tá, se não tem reserva, ele vem e fica na própria unidade. Conta um pouco mais, como é que funciona, né? Por exemplo, eu comprei um estúdio, vocês fizeram a decoração, quero começar a rentabilizar, quero botar para locação. Qual que é o passo a passo? Vamos lá, o primeiro passo, acredito que eles vão conseguir até detalhar mais que eu, mas é o pacote de enxoval, né? O kit enxoval. Né? A gente precisa ter certeza que a unidade tem tudo o que precisa e está no nosso padrão. Faz um checklist do que falta, de todos os itens. Quando a gente fala checklist, a gente pensa em tudo. Roupa de cama, né? Pensa no steamer, por exemplo, secador de cabelo. Todos os itens que a gente entende que vai facilitar a hospedagem do nosso cliente. E aí o Alessandro faz esse checklist e o investidor ele faz essa compra que a gente chama de enxoval. A gente tem um padrão nosso de enxoval. Nosso padrão é um padrão, aí o Ale pode explicar melhor, mas a gente é bem exigente com relação também à qualidade da limpeza, mas também dos itens de cama, travesseiros, tudo de muita, muita qualidade. E para o pessoal achar, digamos, eu sou o dono do estúdio, para o pessoal achar o meu estúdio na internet para locação, como que é feito? Vocês colocam em plataformas? A gente está no Airbnb e no Booking. E assim, às vezes o que acontece? O proprietário, ele me liga e fala assim, como que eu acho minha unidade? Aí eu mando o link do Airbnb, ele consegue localizar. E ele, inclusive, nos ajuda, né? Porque ele acaba mandando os conhecidos dele para a unidade dele. Sim. E se a unidade dele está vazia, eu vou ter que ocupar outra unidade, né? O que ajuda também. Aí vocês batem fotos, isso, tudo? Sim, tudo? a gente tem uma equipe de fotógrafos que tiram as fotos, nos ajuda a subir na plataforma e aí a gente acompanha. E a gente é muito fiel com relação a isso. A gente é muito correto com as fotos. Então, a foto que ele está vendo na plataforma, ele vai chegar na unidade exatamente aquela foto. Vocês ajudam o cliente a cadastrar o imóvel na plataforma? Vocês cadastram? Como Nós é que é? fazemos todo esse trabalho. E quando o... Nós não, né? O Ale que faz todo esse trabalho. Desculpa aí, Ale. Não pega o crédito. Não vou pegar esse crédito, não, porque não é eu que faço. E para o cliente receber o Pix, fui lá, alguém locou meu apartamento. Como que eu recebo o meu dinheiro? No final do mês, a gente faz uma operação e faz o repasse até o 5º dia útil para o proprietário. Todo mês, do quinto dia útil, recebe toda a rentabilidade, já descontando as taxas, tudo isso. Exatamente. A gente tem uns dias porque a gente tem que receber, né? A gente não pode pagar para o proprietário se a gente não recebeu. Exato. Então a gente tem um tempo aí de apuração e ver se vocês recebem da plataforma e repassam tudo certinho pro proprietário. A gente manda o relatório exatamente de como a plataforma nos pagou. Exatamente.
Até isso é um incômodo a menos para o proprietário ficar preocupando com plataforma. Incômodo a menos. Isso é bem interessante. A ideia é o proprietário não ter que parar o que ele faz no dia a dia para se preocupar com o imóvel dele aqui. A ideia é não se preocupar com nada. Cara, legal, hein? O que tu pode falar mais sobre quão vantajoso é investir em um estúdio com vocês? Eu acredito que assim, hoje em dia a diversificação é muito importante, né? Igual hoje a gente está numa Selic alta. Tem um cliente que fala, a gente está numa Selic alta, meu dinheiro na renda fixa, sim, mas é assim, né? O mercado ele é cíclico, né? E ao mesmo tempo que hoje a gente está numa Selic alta, há 4 anos atrás a gente teve uma Selic, 4, 5 anos atrás, uma Selic de 2%, né? E quem investiu em imóvel lá valorizou até agora, e quem investiu em imóvel agora vai valorizar daqui para frente também, né? A pessoa que não investiu, deixou dinheiro na poupança, ganhou a merreca. Quem botou imóvel, tá dando pirueta aí. É verdade, não é aquele ditado, né? Não espere para comprar o imóvel, né? Compre o imóvel e espere, né? Porque o imóvel ele sempre vai ser esse caminho de investimento consolidado e patrimônio, tijolo. A ideia não é você deixar de investir na sua ação ou no seu fundo imobiliário, nas suas criptos, e sim diversificar através desse caminho que é o imóvel, né? E é o ativo em São Paulo. Olha, eu já investi em muita coisa, cripto, muita coisa. Não adianta. Nada se compara à segurança do imóvel, rentabilidade. O imóvel, eu sempre falo que é aquela rentabilidade constante, enquanto outros investimentos, ganhei um pouco mais, mas daqui a pouco perde. Ganhei um pouco mais, daqui a pouco perde. Enquanto o imóvel está sempre indo para frente. É muito flutuante, né? Eu falo isso para... Eu tenho investidor que está comigo há mais de 10 anos e tal. E eu sempre conversava com eles e falava assim, durante 20 anos, ou mais de 20 anos que eu estou nesse mercado, eu nunca vi ninguém perder dinheiro com imóvel. Não perde. Quando alguém perdeu dinheiro com imóvel? Tem que se esforçar, hein? Tem que se esforçar bastante, tem que fazer muita coisa errada, né? Para ele perder o dinheiro com imóvel. Então, assim, ainda mais no nosso modelo de negócio, que a gente ainda concentra esse investimento em bairros nobres. Então, assim, não tem mais. Então, assim, e isso é uma coisa que os terrenos estão cada vez mais escassos. Então, essas unidades que eles investem em determinado localização, ele não vai ter outra, ele não vai ter uma réplica daquilo. Mesmo, teve um caso também, que eu, aqui como exemplo de investimento, um cliente comprou super bem uma unidade, tá, nos Jardins. E ele teve um ganho, assim, de 100% no período de obra. Ganhou muito. E foi muito engraçado na época, que eu fui vender para ele, na época, 2 unidades. E aí o cliente perguntou para mim assim, Samir, quanto você acha que vai dar de valorização aqui? Eu falei, olha, no mínimo 100%. Aí ele falou, Samir, pelo teu otimismo, eu não acreditei muito, eu não vou mais comprar 2, eu vou comprar só uma. E ele comprou apenas uma unidade. Se arrependeu de não ter comprado as duas. Passou um ano mais ou menos depois, a unidade já tinha batido 60%. No final da obra e tudo, essa unidade, esse projeto, ele estava em cima do metrô, ele atingiu 240% aproximadamente. E ele falou para mim, nossa, por que eu não fui acreditar em você? Devia ter comprado 10. Eu falei, pois é. Entendeu? Então, assim... Foi aquele lançamento que zerou em 48 horas, né? 48 horas zerou o empreendimento. Então, assim, ele não acreditou. E muitas vezes, nós aqui como executivos de venda, a gente comenta para os nossos investidores isso, né? Então, é muito importante mencionar esse ponto. Existe, sim, as oportunidades que são naqueles pontos principais, naquele bairro, exatamente naquela localização estratégica, né? São oportunidades que pode ser que não se repitam tão cedo. Não vai ter como do mesmo valor não se repete. E mesmo que ele ganhe 100% ou 150%, e ele vende a unidade, ganhei, bacana, performei e tô bem. Aí ele vai lá, agora eu quero comprar o outro. Ele já não compra pelo mesmo valor que ele vendeu. Entendeu? Porque já não tem mais aquele terreno. Aquele terreno custou há 5 anos atrás, não é o mesmo valor de hoje. Nem a construção, nem o custo, nada disso. Né? E não vai conseguir naquela localização perfeita. Mas hoje em dia, ainda vale a pena investir. Sempre vai valer a pena investir. Exatamente por isso por isso também que a BR360, nosso time, pensamos em entender o cliente. E
e levá-lo para o melhor investimento. Nós fazendo isso, o cliente ele vai estar sempre bem assistido com relação ao investimento dele e o bacana, a gente consegue trazer uma recorrência para isso. Indicações também, né? A gente fizemos uma venda para um cliente e o cliente veio, gostou tanto, e aí ele veio receber a unidade dele. Pronta. Eu falei, uau, comprou mais uma, pela experiência positiva que ele teve. Não é? Vira uma rede, né? Uma rede acaba virando uma o cliente investidor, quando dá certo, ele compra novamente, né? Ele diversifica em bairros. Então, eu tenho um em Moema, agora eu quero um ali na Avenida Paulista, eu quero um em Pinheiros, eu quero um nos Jardins, para fazer uma carteira de imóveis, só que nesses bairros, né? Fazem sentido. E tem muito caso de um cliente comprou com você, recomendou pro amigo, pro vizinho. E quando vem o contato de uma recomendação, de uma indicação, já é totalmente diferente. Né? Porque ele já vem com uma confiança de um amigo dele, de um parente dele. A gente marca uma reunião presencial quando é de São Paulo, ou se não, a vídeo, né? O vídeo chamada é muito comum, a gente trabalha com muito cliente de São Paulo, então o Zoom, o Meeting, a gente trabalha bastante. A gente trabalha com muita recorrência, a gente tem bastante recorrência. Né? E um dado aqui importante também, eu acho que vale a pena ressaltar aqui, é a questão da informação para o investimento. Né? Então, hoje no mercado tem todo tipo de imóvel. Então nós temos aí aquilo que todo mundo já sabe, o HIS, o HMP, as NRs, unidades na própria rota do avião ou num local que não tem metrô próximo. E aí o cliente vem falar, mas eu encontrei lá, poxa, custa tanto lá. Eu falo, tudo bem, mas é totalmente diferente. No caso, então de fato um alerta aqui que a gente gostaria, né, de colocar isso no mercado, para que o investidor ele tenha realmente a consciência e saber todas as estratégias para que ele possa fazer o investimento. Por isso que nós, como especialistas neste mercado, a gente gosta de explicar para ele, olha, neste projeto esta forma, nesse projeto desta forma. Com isso, ele consegue entender exatamente isso. Então, isso também é uma coisa muito importante que a gente tem arraizado no nosso DNA, no nosso formato de atendimento. Falar para o cliente, olha, se você quer comprar lá é mais barato, realmente, é preço. Entender o porquê que é mais barato, né? Não só olhar barato, o preço, né? mas entender, ali é mais barato porque às vezes a unidade está limitada a um determinado tipo de lazer, não pode usar lazer, às vezes é limitado a renda, a faixa salarial, que tem isso em São Paulo também. Então, aí às vezes ele compra, né? Ou alguém vendeu para ele pelo preço. Sim. Preço. É por isso que a gente fala de valor. Então, entende o investimento, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa interessante que você falou, que tem imóveis que tem um limite de renda para poder comprar. Exatamente. É uma coisa que eu nunca vi em outro lugar, só em São Paulo. Aqui, acho que por conta da demanda, né? Aqui a gente tem unidades, são basicamente 4 tipologias, né? Você tem a NR é não residencial, tá? Fisicamente ela é idêntica, mas na documentação está escrito não residencial, destinada para locações até 90 dias. Ah, mas eu não posso morar? Se a pessoa for morar, para se enquadrar na regra, ela tem que fazer 4 contratos no mesmo ano de 90 dias, tá? E na hora de financiar, o grande diferencial da NR, porque ela entra como imóvel comercial e não como imóvel residencial. E aí não pode usar FGTS. Sim. Mas ela tem um valor de metro quadrado menor. Então, assim, tem muito investidor que compra NR, ele já vai nas NRs, às vezes ele paga tudo no período obras, porque ele quer o valor menor. E aí depois a gente tem HIS e HMP. Essas têm limitador de renda, tá? Qual que é a ideia? Principalmente foi viabilizar a moradia em áreas nobres de pessoas que ganham até essas faixas salariais. Só que aí, o que muita incorporadora fez? Começou a vender essas unidades que eram destinadas à moradia para investidores, né? Porque ela é mais barata, né? Porque ela tem um incentivo, é mais barato para construir ela. Então, muita empresa acabou vendendo prédio inteiro para investidor, e aí o investidor assinava uma cartinha de que ele tinha essa determinada renda, 6 salários, 10 salários, ou que ele ia destinar para pessoas dessa renda, só que aí o nosso prefeito já está de olho, já teve decreto, então assim, a gente não consegue, essas unidades não vão ter uma boa operação, né? Por conta de até porque ela é destinada, ela é um destino. Então,
é para tal público, então ela tem que ser destinada àquele público. Elas não ponto são para final. investimento, exatamente, mas venderam como se fosse investimento. Muita empresa, muita empresa. Por isso que a curadoria. Então a gente faz uma curadoria e apresenta para o nosso investidor de forma, olha, não faz o investimento aqui. Apesar de aparentemente ser um bom negócio no momento da compra, o senhor vai ter na hora de vender uma dificuldade. Vai ter problema na revenda, né? Na revenda, na operação. Na operação. Eu, por exemplo, nós, da BR-360, não fazemos operação em HIS, por exemplo. Não fazemos, porque tem o limitador de renda, não pode. Então, para nós, é inviável a operação. Então, a gente não faz. Então, isso é muito importante. E aí aqui não tem nenhum limitador, que é a que a gente foca, é o que a gente mais trabalha, que é a R2V. Esse R é de residencial, esse 2 é de um terreno de até 20 mil metros quadrados e o V é de vertical, porque é um prédio, né? Então ela não tem limitador nem de uso e nem de renda, nem de valorização. Pode usar para morar, para alugar, desde que o prédio, né, permita operar num Airbnb. E seja construído para isso, seja construído para isso, ela pode operar também. O projeto foi elaborado para isso. Exatamente. E prédios antigos que não foram e agora viraram Airbnb, como é que funciona isso? Funciona ruim, né? Porque ele depende de uma assembleia, ele depende do momento que o síndico pode, e aí permite. Só que aí uma parte do prédio permite, outra não permite. E aí o prédio não tem estrutura para isso, porque ele não tem estrutura nenhuma. Ele é um prédio totalmente convencional, então não tem como operar. São nesses que eles fazem o retrofit? Quando faz o retrofit, eles têm que mudar o projeto, né? Faz todo o projeto de retrofit, aí sim. Aí já faz e cria-se o projeto totalmente para que ele possa entrar na modalidade de longa ou curta temporada. Mas daí tem que trocar documentação, mudar matrícula. É complexo, né? É complexo, a matrícula não muda, mas tem que pedir autorizações, tem todo um processo. É bem trabalhoso. Acho que toda a parte elétrica, isso é bem complicado. Mudar toda a parte elétrica. Por exemplo, imagine que um prédio antigo de 1980, por exemplo, ele não foi estruturado para ter ar-condicionado em todos os quartos. Ele não tem... eu quero pôr ar-condicionado. Não, você não pode pôr, porque o prédio não tem essa entrada, né, de energia para isso, ou de água, né? Como é que ele vai fazer todo esse processo? Então, assim, não é simplesmente a fachada do prédio, é toda a estrutura. Então, tem que fazer tudo. Fica inviável a operação. É mais seguro e garantido, fala com a BR-360, já sabe o que é o ideal. Já né? Começa pelo caminho, começa correto, certinho. Quem começa certo, termina certo. E esse é o nosso modelo de negócio. Então, por isso que quando a gente criou a BR-360, a gente pensou exatamente nisso. Foco no cliente. O nosso cliente, ele é o centro de tudo que nós fazemos e entregamos para ele com excelência. Desde o momento da compra, pós a compra, que a questão pós-venda, depois a mobília, decoração assistida. Por que assistida? Porque a gente também, a BR, acompanha isso para ele. E entra aí também com a parte de gestão para que ele possa ter a rentabilidade. Interessante. Se acontece de precisar consertar uma torneira, trocar alguma coisa, nós fazemos tudo isso, toda essa parte a gente que faz. Fazemos até muito mais do que isso, às vezes. Fazem coisas que o cliente acaba nem sabendo, né? Não, nem sabe. A gente troca, substitui peças para eles e ele nem precisa saber. Porque a ideia também nossa é manter a qualidade da unidade do cliente. E é um outro ponto nosso de decisão. Apesar dela ser alocação de diárias, enfim, por temporada, a gente preserva muito a unidade. Então, desde o produto que a gente usa, a qualidade, se vê que já está soltando alguma coisa, a gente vai lá, já arruma isso, deixa pronto para não denigrir a imagem, a unidade do cliente. O resultado está nas avaliações, né? Claro, isso aí? Sim, é isso aí. Aí a avaliação muda tudo. Contra fatos não há argumento, né? Não tem que... Bora continuar só com 5 estrelas, que esse sempre é o caminho. 5 estrelas, né? Alguma consideração final?
consideração final, venham conhecer a BR-360, venham conhecer o nosso modelo de negócio, entender esse modelo de investimento, segurança, a localização nossa, né? Da nossa loja, a estrutura que a BR hoje ela proporciona ao nosso cliente, de ter uma estrutura bacana para atendê-los. E sempre vamos apresentar a melhor oportunidade para ele. Ale? E quando vierem, já se hospedem com a gente. Sem dúvida, né? Imagine a Isso aí. pessoa. Não tem, né, tá falando contra fato, não é argumento. A pessoa entra, gosta tanto que vai lá e compra Vai lá e vocês. compra, exatamente. Acho que a ideia é essa. Até para fazer entre em contato, faça uma reunião, a gente marca a reunião online para entender um pouco mais todo o modelo e todo esse cenário, né, de short stay em São Paulo, que a gente tem geradores de demandas consolidados nos principais bairros, né? É muito entender o que atende a pessoa, o que faz mais sentido para ela, e aqui a gente trabalha com os principais players do mercado nesse segmento. Então, pode ter certeza que algum projeto vai fazer sentido para começar aí nesse ramo. É isso aí. E o nosso time é bem focado também, né? A gente tem um time interno nosso de venda, bem focado, treinado, né? A gente até, eles entendem a parte de como funciona a operação da gestão, também a parte da mobília, né? Onde o Lucas aí conduz isso aí maravilhosamente, para que a gente possa realmente atender de forma personalizada o nosso cliente. Quer ter uma alta rentabilidade sem se incomodar? Chama a BR-360. É isso? Chama a 360. Quer investir com alavancagem patrimonial? Construção Chama de patrimônio, BR-360. solução imobiliária BR-360. É isso aí, pessoal. Fechou? Valeu? É isso. Muito bom. Muito bom esse episódio. E até a próxima. Será que vamos chamar de BR-360 Talk? Ó, Vamos ver. pode ser. ver. Vamos ver, aceitamos sugestões, né? É isso aí. Aceitamos Provado sugestões. aí, ó. Vamos ver. Vale a pena a gente colocar os nossos... Depois vai ter os telefones, os negócios, contatos. Isso, vamos, né? Vai botar o contato ali, tudo certinho. É isso aí. Fechou.